como que a gente falaria para o resto do mundo que num dos países mais ricos em água do mundo, que é o Brasil, no estado mais rico economicamente desse país, a gente não teria água? Eu tô pagando 2, 3 vezes mais do que a Volkswagen, do que a ThyssenKrupp, do que a Siemens, todas elas. Só quando Deus mandar chuva aí que a gente vamos ver o que faz. Mas enquanto não... O Brasil e a crise hídrica. Brasil em 2016. O país atravessa uma crise política, económica e moral e também um enorme problema ambiental, a falta de água. Por que é que, num dos países mais ricos em recursos hídricos, há falta de água potável? Alterações climáticas, corrupção ou incompetência na administração do país? A nossa pesquisa começa em São Paulo. Com 12 milhões de habitantes, a maior cidade do país, uma cidade que se vê confrontada com uma grande ameaça: um colapso do sistema de distribuição de água aos seus habitantes. A primeira explicação é a falta de chuva nos últimos anos na região de São Paulo. Os níveis de água nos reservatórios do sistema de Cantareira descem para níveis baixíssimos, sobretudo nas épocas de estio. Mas o problema da falta de água é mais complexo e tem a ver com a destruição do meio ambiente e uma gestão ruinosa dos recursos existentes. Caio Ferraz é um dos muitos ambientalistas em São Paulo que já há muito tempo alertam para os perigos da crise hídrica. As questões que levanta são pertinentes. O que você vai fazer com 20 milhões de pessoas sem água? Imagina o conflito que existir da população. Poderia você ter uma guerra aqui dentro por esses recursos, sabe? Caio Ferraz critica sobretudo o facto dos políticos responsáveis terem sistematicamente negado o problema. Políticos como o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Não falta água em São Paulo, não vai faltar água em São Paulo. Por enquanto, mensagens acalmadoras que as televisões fizeram questão de espalhar. Tanto o governo do estado quanto a Sabesp negam que esteja acontecendo o racionamento. Só depois de ter sido reeleito em outubro de 2014 é que Geraldo Alckmin reconhece o problema. Se houver necessidade, ele será implantado. A denominada crise hídrica em São Paulo, para Caio Ferraz, é mais que uma crise. E economicamente, você tem aqui um polo industrial, um polo de serviços, é muito dinheiro que essa cidade gira, né? Então, essa cidade parar pela água, por esse bem primário, acho que se isso acontecer, e se isso acontecer, se isso vier a acontecer, os reflexos ia mudar a história a configuração espacial do Brasil, né? Como atua o governo estadual de São Paulo? Com obras públicas megalómanas. Cada vez mais água é canalizada e transportada de outros estados para São Paulo. O objetivo é impedir que os reservatórios sequem. Obras que combatem os sintomas da seca, mas não constituem soluções sustentáveis para os problemas ambientais por trás da crise hídrica. Os donos das obras são o governo estadual e a empresa de água e saneamento Sabesp, uma sociedade anónima cotada nas bolsas de São Paulo e Nova Iorque. Benedito Braga é o secretário de Estado responsável pelo controlo da empresa Sabesp. Segundo ele, o governo geriu bem a crise. Foi uma situação absolutamente fora de qualquer previsão. Entretanto, os trabalhos que o governo encetou do ponto de vista de engenharia, de novas fontes de água,
de tecnologia para uso mais eficiente da água, redução de perdas, fez com que, mesmo dentro desta crise climática, a população não fosse tão atingida. A realidade é diferente. Milhões de cidadãos não dispõem de água nem em qualidade nem em quantidade, sobretudo em bairros periféricos como Carapicuíba. Na minha região aqui, nessa rua principalmente, todo santo dia falta água. Eles falam que é um racionamento para economizar na água, mas assim, eles passam o pessoal da Sabesp fechando o registro, não abre só no dia seguinte. Então, para hoje, para quem tem comércio, é complicado. A sala de eventos hoje não está à disposição dos clientes. Nos lavabos não há água e o depósito de reserva em cima do telhado também está vazio. Um dia a dia sem água de torneira na maior e na mais rica cidade do Brasil. A cabeleireira de Carapicuíba não sabe até quando conseguirá manter o seu salão. Muitas das suas clientes não estão dispostas a aceitar os seus serviços nestas condições. Fecham mesmo, acaba com a água. Um dia sim, um dia não, E prejudica a gente, quem trabalha, que precisa da água. Em teoria, São Paulo é rica em água. Mananciais, rios e riachos um pouco por todo o lado. Todos eles, entretanto, transformados em canais de betão. Em teoria, a água do rio Tietê chegaria para o abastecimento de uma boa parte da população, mas o rio não passa de um esgoto a céu aberto. Apenas 1/3 dos esgotos são tratados. Se a Sabesp reaproveitasse as águas sujas, o consumo de água poderia ser drasticamente reduzido. Mas para isso seria necessário que a companhia investisse em unidades modernas de tratamento de águas residuais. A Sabesp, no entanto, não gosta de gastos, preferindo lucros e dividendos para os seus acionistas. Encontro com Marzani Pereira, um ex-funcionário da Sabesp, que aceita falar com a nossa reportagem. O engenheiro Marzani trabalhou durante 23 anos nesta empresa de água e saneamento. Depois de denunciar casos de má gestão, corrupção e de atentados contra a saúde pública, foi despedido. Eu tinha receio de falar o que eu pensava. Todo mundo dentro da Sabesp tem receio de falar o que pensa. Na realidade, existe uma orientação para que a gente não dê entrevistas, né? Só que nós temos que fazer uma escolha. Ser omisso com, vamos dizer, com o crime e ficar quieto, e falar a verdade e ser punido. Eu sabia que seria punido, eu tinha clareza de que seria punido. Na realidade, eu fui avisado da minha punição no final do ano passado, que eu seria punido nesse ano. O ex-funcionário da Sabesp denuncia sobretudo o facto da empresa menosprezar o interesse dos pequenos consumidores em detrimento das grandes empresas que consomem mais. É uma gestão voltada para o lucro e não para o abastecimento de água em si. Existem os contratos de demanda firme. Esses contratos de demanda firme foram estabelecidos regras entre duas partes. Então, são diferentes das regras dos demais consumidores. Por isso, esses contratos de demanda firme para os grandes consumidores, muitas vezes têm tarifa menor do que para os outros, os pequenos consumidores. Como é possível, no meio de uma seca, uma empresa pública dar descontos aos grandes consumidores? E a Coca-Cola tem também ou não? Eles pagam isso. É esta a questão que se colocou também a jornalista Natália Viana, fundadora da Agência Pública, uma agência de notícias independente. A sua conta não para de aumentar e quando ultrapassa o limite de consumo tem mesmo que pagar uma multa. Mas quanto pagam as filiais das grandes multinacionais com filiais em São Paulo?
Natália Viana exigiu que a Sabesp publicasse o teor dos contratos, os chamados contratos de demanda firme, mas a Sabesp não forneceu os contratos completos. Todos completamente censurados. Absolutamente todas as informações. Você não tem a empresa, você não tem o consumo, você não tem o nome da empresa, você não tem nem o nome de quem assinou pela Sabesp. Você não tem nada. Você não tem a vigência, você não tem o valor da tarifa, você não tem a demanda firme contratada. Então, assim, um grande desperdício de dinheiro público colocar um cidadão lá para tajar todos esses contratos. Esses contratos não são públicos, até hoje eles não são públicos, a Sabesp não publicou quem são os grandes beneficiários, quanto eles pagam, qual que é o uso deles. E isso contraria a lei de acesso à informação. Natália não desistiu, até que especialistas, cuja identidade ela não quer revelar, conseguiram entrar nos ficheiros da empresa. A agência de Natália Viana publicou os contratos de demanda firme na internet e conseguiu provar que muitas das grandes empresas pagam 3 vezes menos que os pequenos consumidores. Estão vigentes, todos os contratos estão vigentes. Entre os clientes privilegiados encontram-se muitas multinacionais alemãs, grandes empresas como a Bayer, BASF, Siemens ou ThyssenKrupp. Você estimulava o consumo ao invés de você estimular a economia de água, que é o que deveria ser desde sempre. Os europeus sabem muito bem disso, quando você se trata de um recurso que é valioso, que é escasso e que é público. Se a situação é tão dramática em São Paulo, como será então nas regiões mais quentes e tradicionalmente fustigadas pela seca? Voamos para o Nordeste, cerca de 2.000 quilómetros a norte de São Paulo, nomeadamente para o Sertão. Aqui já não chove há mais de 5 anos. Que fatores contribuíram para as extremas mudanças climáticas? E que medidas é que as autoridades tomam para minimizar os estragos? O Governo Central toma medidas de emergência distribuindo água potável aos habitantes que cá permanecem, com caminhões de tanque, os chamados pipas. Pequenos agricultores como este, para ele o cultivo de legumes tornou-se impossível por falta de água. Apenas as suas cabras conseguem ainda sobreviver nesta região. Neste tanque cabem 9.000 litros, água que tem que chegar para pelo menos 2 meses, para o agricultor e também para as cabras. O pessoal que está ficando aqui só os mais velhos, os mais novos não aguenta ficar não, os mais novos vão todos embora. Para onde? Para a cidade. Aí corre todo mundo para a cidade, ficam todo mundo para lá e aqui um dia vai ficar deserto. Que bombar aqui. Aos pequenos agricultores desta região apenas restam 2 opções. Ou trabalhar nas grandes agroindústrias que ainda existem nas margens do Rio São Francisco, ou emigrar para as grandes cidades como São Paulo, onde há trabalho e água. Nesta região trabalham nada menos de 23 caminhões-pipa por dia. O projeto é financiado pelo Governo Federal. A água, dita potável, é captada no Rio São Francisco, outrora um dos maiores rios do Brasil. As bombas trabalham dia e noite e o caudal do rio vai diminuindo para níveis cada vez mais baixos. O Sr. Luís, de 74 anos de idade, sempre viveu aqui nas margens do rio e nunca tinha visto o São Francisco com tão pouca água. Antigamente era cheio, direto. Era água funda. Botava o ralo e... Tem a cota dele, antigamente. E agora? Baixou tudo, baixou. Está secando. Outra tentativa do governo brasileiro de fixar as populações da região é a construção de agrovilas, pequenas aldeias, pequenas cooperativas agrícolas.
O Estado entrega casas e terrenos em condições alegadamente vantajosas, como esta agrovila, perto de Belém de São Francisco. O objetivo é oferecer às famílias condições para o cultivo de frutas e legumes para o consumo próprio. Era suposto aproveitar as águas da chuva para a rega, mas como não chove, não há água para armazenar nas cisternas. Conclusão: quase todas as famílias abandonaram esta agrovila, apenas ficaram algumas crianças e mulheres, como Jacira da Conceição. Aqui nós já plantava feijão, ou plantava um coentro, levava para a rua para vender, comprava de comer para uma galinha, as criação tinha muito pasto, aí vendia, comprava de comer para as outras, para a gente. Mas agora nem para os outros está comprando mais. Mas aí não tem água suficiente, só quando o pipa vem trazer, uma vez por mês, era pasto para bicho. Às vezes a gente plantava feijão quando estava florando. Aí a chuva ia embora, mas tinha água do açude, dava para colher, né? Mas agora, se não chover até o mês que vem, até os bichos vão ficar com sede aí. A apenas 15 quilómetros de distância, água em abundância, transportada através de um canal que atrás do Rio São Francisco, diretamente para as fazendas de fruta. Aqui, no deserto, mais de 50 agroindustriais investiram na produção de frutas para a exportação, sobretudo para a Europa. Centenas de milhares de toneladas de papaias, mangas e uvas de mesa. Para que esta indústria funcione é preciso muita água e o governo brasileiro fornece essa água mediante um megalómano projeto de irrigação. Um dos agroindustriais da região é Eiji Ken Matsumoto, um brasileiro de descendência japonesa. Isso realmente a gente vê que é um contraste absurdo, né? A gente está dentro de um projeto fazendo uma fruticultura de ponta, de exportação, enquanto a alguns quilômetros daqui tem pessoas passando necessidade básica de falta de água. Realmente é um absurdo, é um contraste enorme nessa. A fruticultura ele é muito intensiva em mão de obra, né? Então nós empregamos direto em torno de 60 mil pessoas, só na uva. Então se a gente contar a manga, a acerola, a goiaba, a banana, todas as outras frutas que é produzida aqui na região, nós calculamos em torno de 150 mil pessoas. Mais de 70% do consumo de água doce no Brasil é direcionado para a agricultura. E mais de 25% das exportações brasileiras baseiam-se em produtos agrícolas. Será que este modelo é sustentável? Matsumoto mostra-se preocupado. E se a água acabasse? Seria um desastre, na verdade, um desastre social enorme. São todos esses empregos que vão perder o trabalho e são chefes de família. Isso realmente é bastante crítico. Inclusive, investimentos estão deixando de ser feitos justamente por esse medo de não ter água depois para sustentar um investimento por falta d'água. Matsumoto é presidente da Associação dos Agroindustriais e, nessa função, exige do governo brasileiro mais investimentos em mais e maiores projetos de irrigação junto ao Rio de São Francisco. E o governo reage, adjudicando cada vez mais projetos de construção de novos canais. O caudal do Rio São Francisco vai diminuindo, mas, ao mesmo tempo, retira-se cada vez mais água. Projetos caros que a longo prazo não solucionam o problema. As muitas barragens também ameaçam o Rio São Francisco. A barragem do Sobradinho é a maior de toda a América Latina. Mas atualmente o reservatório tem muito pouca água, apenas cerca de 2% da sua capacidade. A hidroelétrica do Sobradinho teve que ser desativada
devido à falta de água. Mas por que é que deixou de chover nestas paragens? Muitos meteorologistas brasileiros estão convencidos de que isso poderá ter a ver com a destruição das grandes florestas do Brasil, a savana do Cerrado e a selva amazónica. Gerard Moss é um dos mais conhecidos ativistas em prol da proteção do clima no Brasil. O piloto recolhe as provas da destruição das florestas e analisa os efeitos em cooperação com alguns dos mais conceituados cientistas. Cada vez que eu faço um voo da região sudeste e o centro do país para a Amazônia, ou voltando da Amazônia para o sudeste, a cada voo eu consigo encontrar um pedaço de floresta que virou fumaça ou que virou pasto. Então esse cada vez, sem exceção há 30 anos, e esse é um pouco deprimente. Moss descreve a função dos ecossistemas ameaçados. O cerrado é composto de árvores de raízes profundas que armazenam muita água, que, por sua vez, alimenta os grandes rios do Brasil, inclusive o Rio São Francisco. Mas esta preciosa floresta está a ser sistematicamente destruída. Em 2015 foram desmatados cerca de 4.000 km², uma área 5 vezes maior que toda a ilha cabo-verdiana de Santiago. Isso só tem fazendas, que é normal, né? Desenvolvimento importante para o Brasil. É apenas às vezes que as reservas legais não são respeitadas e as fazendas muitas vezes desmatam totalmente toda a região, né? Os interesses económicos sobrepõem-se aos interesses ecológicos. Soja e milho para a indústria da carne, a criação de gado no Brasil e também na Europa. Desmatamento também na bacia do Amazonas. Destruição maciça. Entre 2014 e 2015 foi destruída uma enorme área, cerca de 6.000 m². O denominado lobby dos ruralistas avança e o governo não atua. Conseguiram mesmo introduzir leis da amnistia para quem pratica crimes contra o meio ambiente. As chamadas queimadas, tudo indica, continuarão a ser praticadas nos próximos anos. Gerard Moss registra esta destruição com crescente preocupação. Menos floresta significa menos chuva e, evidentemente, prolongadas secas. Para muitas pessoas, a Amazônia era a Lua, era tão longe, tão distante da mente, também fisicamente. Hoje em dia já as pessoas se dão conta dessa importância da Amazônia. E eu digo francamente, eu acho que o futuro do Brasil vai depender do que a gente vai fazer na Amazônia. Brasília, sede do governo federal. Os ecologistas acusam o governo da contestada presidente Dilma Rousseff de não ter qualquer noção nem sentido de responsabilidade e de se deixar influenciar pelos interesses da agroindústria. Durante um simpósio e uma feira dedicadas ao tema gestão da água, tentamos conversar com representantes do governo e das empresas. Como otimizar a gestão da água? Será que a privatização é a chave? São estas as questões que aqui se discutem. Participam as mais importantes organizações, repartições e empresas. Entre elas a Sabesp de São Paulo, que faz publicidade à sua formidável gestão da água. O presidente da Agência Nacional da Água, ANA, que depende do Ministério do Meio Ambiente, admite que o problema da água no Brasil já atinge proporções catastróficas. O tema está aí. Então, nós temos seca na Amazônia,
temos uma seca prolongada no São Francisco, a crise do Doce, o Cantareira, o Rio Paraná com a navegação e as enchentes do Sul. O que mais a gente precisa para poder entender que nós precisamos aproveitar essa janela para dialogar com a sociedade, que não seja exclusivamente a discussão sobre questões internas ou questões institucionais. Vicente Andreu, o presidente da ANA, faz a seguinte proposta. Se você tem uma cultura da abundância, tende a você ter uma cultura do desperdício na utilização da água. E isso precisa, essas crises, nas suas respectivas dimensões, elas têm apontado que uma conclusão muito cristalina é de que nós precisamos alterar os padrões de consumo de água, seja nas cidades, seja nas indústrias, seja também no campo. Uma proposta tardia e que sabe a pouco, dizem os ambientalistas. Racionamento apenas não chega e, na prática, castiga sobretudo os consumidores normais. A agroindústria e os grandes consumidores normalmente beneficiam de contratos especiais. De regresso a São Paulo, onde começou a nossa pesquisa. Surpreendentemente, continua a esbanjar-se água na cidade. Água de que São Paulo não dispõe e que a cidade tem que ir buscar de outros estados e de fontes cada vez mais distantes. De novo, um encontro com o ativista Caio Ferraz. As suas previsões pessimistas parecem concretizar-se, tendo em conta os problemas registados em praticamente todo o país. Como se o homem pudesse trazer, pela sua tecnologia, pudesse trazer água de onde quisesse e reproduzir esses recursos, só que a água é um recurso finito, né? E eu acho que agora a gente está num momento que a gente está percebendo que esse avanço não faz mais sentido, assim, porque a gente está limitado a gente já causou uma mudança no ecossistema que tem criado um feedback negativo, assim, sabe? Isso eu acho que está ficando bem claro. Mais de metade dos brasileiros, cerca de 100 milhões de pessoas, são afetadas direta ou indiretamente pela crise hídrica. O país está perante um enorme desafio. Os políticos têm que reagir. A economia terá que ser reestruturada e adaptada à nova realidade climática. Isso custará muito dinheiro e muito esforço, mas é a única possibilidade de assegurar o acesso de todos os brasileiros ao recurso básico que é a água.